Antes de começar, já se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta de 50 inscritos. Agora, vamos ao ponto. Danilo Gentili falou sobre o caso Juliana, deu a versão dele e revelou bastidores que reacenderam toda a polêmica. Cancelar? Cancela, não tô nem aí pra vocês. Eu vou falar o que eu quero, não tô falando nada de errado e dane-se. E eu, por anos de carreira, essas pessoas miram uma arma na minha cara, atiram e erro o tiro, ou eu me defendo, ou passa de raspão, ou eu sobrevivo. E eu acho que essas pessoas são muito putas comigo. E eu acho que a Juliana começou a dar ouvidos para as pessoas que começaram a encher a cabeça dela de historinha, de militância, porque é a única explicação que eu tenho. De uma hora para outra começou esse tipo de coisa. A Juliana foi se afastando de todo mundo, não só de mim, de todo mundo. Então a gente não entende direito o que aconteceu. A gente não mudou em momento algum o jeito que tratava ela, mas em determinado momento a Juliana começou a não querer mais fazer coisas que todo mundo julgava ser normal, da função e do papel dela no programa, né? Como, por exemplo, eu já vi ela reclamando que não queria servir bebida pro convidado. Ou uma vez um convidado foi lá, bem famoso, que tem como marca registrada, dar um selinho nas pessoas, igual a Hebe. Você dá um selinho, seu pai já deu um monte de selinho na Hebe, e esse convidado dava selinho. Um dia ele falou, adoro a Juliana, vem me dar um selinho, e ela não quis, e depois... E depois saiu falando que ele tentou beijar ela. Tipo, beijão. Mas... Não, ela não foi dar. E depois falou, você viu ele querendo me beijar? Me beijar, Que era uma coisa igual um selinho da Hebe, na frente da câmera. Tipo, não é bastidor. Adoro, Dani, vem cá, me dá um e tal. E, pô, eu já dei selinho na Nani People, né? Já dei selinho até no seu pai, no Teleton. Tem foto. É verdade. Tem foto. É verdade, tem falta desse momento. Palhaçada. Coisa do show. Você acha que seu pai ou eu... Você acha que eu tava assediando seu pai ou seu pai tava me assediando? Você acha que a Nani People estava me assediando? Porque me dá um selinho, eu dei um selinho na Nani People. Imagina, entendeu? Entendi. Mas esse convidado falou, adoro a Juliana, me dá um selinho. E ela não quis dar. Tá tudo bem, ela não é obrigada a dar. Mas eu lembro que ela saiu falando que... você viu? Ele tentou me beijar. Eu falei, calma aí, velho. Também não é assim. Então... Começou isso, começou umas conversas que, puxa, fazem a Juliana de servente do programa. Partindo dela ou partindo de outras pessoas? Então, começou uma conversa dessa, às vezes partindo dela, e um dia eu falei pra ela assim, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você foi contratada pra fazer um personagem que é assistente de palco. Porque ela não era assistente de palco. Ela era um personagem que era assistente de palco. Aquele fone, a camiseta de produtora... Foi uma coisa que eu criei pra ela dentro do programa. Especificamente pra ela. Entendi. Pra ela. Porque eu pensei... A Juliana é uma excelente menina quando eu contratei. Eu achei ela uma pessoa muito carismática, muito legal. E uma pessoa de verdade, que tinha tudo a ver com a gente. Foi por isso que eu chamei ela. Eu falei, pô, mas essa menina é legal, essa menina é bacana. E chamei ela lá no Agora é Tarde, escolhi ela por causa disso. E realmente ela foi por anos essa pessoa, só nos últimos meses eu não sei exatamente o que aconteceu. Então ela começou a achar, talvez, interpretação minha, porque eu vi esse tipo de conversa lá, que era algum demérito servir uma bebida pro convidado. Só que eu expliquei pra ela, falei, você não tá aqui pra servir os outros. Se você não percebeu, são os outros que te servem. No camarim, você tem a Celinha, que é uma camareira que passa a tua roupa. Você tem uma equipe falando o linguajar da militância, que eu acho que foi isso que estragou tudo. Falando o linguajar da militância, eu falei, você tem uma equipe de homens brancos héteros escrevendo piadas pra você todos os dias. Ou seja, você está sendo servida por homens brancos héteros no roteiro. Você está sendo servida por uma mulher no camarim que passa a tua roupa. Você está sendo servida por uma judia, que é a Melissa, que é uma minoria, que vem e pergunta todo dia o que você quer comer. Aqui estão as tuas coisas. Quando eu vim da Band pro SBT, eu não negociei pra você um salário de produtora de palco. Eu negociei pra você um salário de elenco. Tanto que ela pediu justiça gratuita, no caso Otávio Mesquita, e negaram a justiça gratuita dela, porque viram que ela tem bastante dinheiro que ela ganhou. Então eu falei, eu não sei porque você acha que é um demérito você ser a menina que, quando o convidado pede uma bebida, serve. Porque esse é o seu papel no programa. Assim como o papel do Diguinho é fazer a locução. E você não é uma pessoa que está aqui para servir, você é uma pessoa que está sendo servida em todas as cadeias. Vem uma faxineira e limpa o banheiro do camarim que você usa. Então você não é a pessoa que está servindo os outros, você é uma pessoa do elenco, assim como eu, Diguinho, Léo, Murilo.
Que você recebe piada, você recebe roteiro, você recebe roupa lavada, você recebe roupa passada, você recebe comida. Todo mundo tá te servindo. Mas eu percebi que talvez eu possa estar sendo... É uma impressão que eu tenho. E é uma impressão que quando eu converso com o pessoal do bastidor, com o Diguinho, com as outras pessoas, eles têm a mesma impressão que eu. Eu acho que ela começou a ouvir um monte de militante. E eu acho que eu sempre fui um alvo que essa militância ideológica, política, sempre quis derrubar. Porque eu nunca me curvei a eles. Eu sempre mantive a minha postura fazendo o que eu acredito. Como a gente começou conversando. Você quer me cancelar? Cancela, não tô nem aí pra vocês. Eu vou falar o que eu quero. Não tô falando nada de errado e dane-se. E eu, por anos de carreira, essas pessoas miram uma arma na minha cara, atiram e erro o tiro, ou eu me defendo, ou passa de raspão, ou eu sobrevivo. E eu acho que essas pessoas são muito putas comigo. E eu acho que a Juliana começou a dar ouvidos para as pessoas que começaram a encher a cabeça dela de historinha, de militância, porque é a única explicação que eu tenho. De uma hora para outra começou esse tipo de coisa. E o que eu lamento muito, porque nós nunca mudamos o tratamento com ela, muito pelo contrário. Um pouco antes dela ir embora, o João falou, a Juliana não quer mais gravar o programa. Eu falei, por quê? Ah, ela não se sente mais à vontade aqui. Eu falei, mas... vê o que ela quer fazer e põe ela pra fazer. Ela quer fazer matéria na rua? Põe ela fazer matéria na rua. Mas aí ela decidiu ir para outros programas da casa. E ela foi para os programas da casa. Só que outro programa que ela foi cancelado. E aí ela saiu do centro de custo do De Noite, porque ela quis ir para outros programas. E quando outro programa foi onde o centro de custo dela estava, o programa acabou, o elenco foi demitido. E aí que começou toda essa história. Então eu acho assim que um monte de militância começou a buzinar na orelha dela, começou a dar ouvido. E eu acho que fizeram isso também para me atingir. Só que aí o que eu acho que tem que acontecer agora é que essa militância tem que arrumar outro trabalho para ela. E as pessoas que encheu a cabeça dela estão fazendo o quê? Nada. Entendi. Então ela perdeu uma grande oportunidade. Você acredita nisso? Eu acredito que ela é uma menina muito boa, muito carismática, muito inteligente, que todo mundo gostava. Todo lugar que eu ia na rua perguntavam, e o Diguinho, hein? Ah, adoro a Juliana, adoro o Murilo. Então ela fazia parte de um time vencedor, que as pessoas tinham muito carinho, e é uma pena que de algum momento pra cá ela começou a achar que era um demérito fazer parte do programa e da equipe. De todo modo, a gente sempre manteve o melhor tratamento pra ela até o fim. E me surpreendi quando ela apareceu fazendo um vídeo dizendo que eu teria sido racista e porque ela era preta e pobre eu não ajudei. Isso aí eu me surpreendi quando eu vi. Isso aí me... Você ficou chateado? Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. E aí por isso que eu postei a conversa. Aquela conversa eu gravei, o pessoal fala, você gravou a conversa? Sim, eu gravei. Porque como ela estava falando de um crime, que ela pensou que teria... Ela acha que teria passado por um crime de racismo, em nenhum momento... De racismo não, de assédio, de cunho sexual, é a alegação dela. Era uma coisa que eu achei que eu tinha que gravar e deixar guardado. Porque eu não sei se um dia isso vai para tribunal, se um dia ela vai precisar desse negócio para defesa, se... Eu não sei o desdobramento disso, mas tem uma pessoa falando de um crime, foi por isso que eu gravei. E eu nunca postaria se ela não tivesse me acusado de uma coisa que, como é tão claro no áudio, eu não fiz. E ficou muito claro para todo mundo. E por isso foi uma pena. Por isso eu acho, às vezes... O caso da Juliana levanta muitas perguntas e deixa a sensação de que ainda há muito a ser esclarecido. Mas e você? O que acha desse caso? Deixe a sua opinião nos comentários. Sua voz também importa. Que tem muita gente tentando usar ela pra derrubar um negócio. E ela talvez não tenha se dado conta. Obrigado por assistir até aqui. Me ajude a bater 1000 inscritos, se inscreva e deixa seu like. Muito obrigado.